Imagine morar em um dos países mais ricos em petróleo do planeta e passar 5 horas numa fila para conseguir 20 litros de gasolina. Isso está acontecendo agora no Irã. Milhões de pessoas esperando combustível, mercados começando a esvaziar, caminhoneiros parados nas estradas, farmácias sem remédios. Enquanto isso, os comboios da Guarda Revolucionária continuam circulando normalmente pelas ruas de Teherã. Tanques abastecidos, veículos militares abastecidos, bases militares abastecidas. O povo para, o exército continua. E talvez essa seja a definição mais precisa do que o Irã se tornou em 2026. Porque isso não é apenas uma crise de combustível, é uma escolha política. O regime iraniano decidiu quem ainda merece gasolina. Teherã, capital de um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E ainda assim, filas quilométricas tomam conta das ruas. Motoristas dormem dentro dos carros esperando abastecer. Pais passam horas tentando conseguir combustível para trabalhar. Caminhões simplesmente desapareceram das estradas. Tudo por 20 litros, menos do que cabe no tanque de um carro popular. Mas o mais revoltante não é a escassez. É quem ficou sem combustível e quem não ficou. Enquanto civis têm cotas reduzidas, a Guarda Revolucionária continua operando normalmente. E isso fez milhões de iranianos perceberem uma coisa: o Irã não ficou sem petróleo, o povo ficou sem prioridade. Para entender como o país chegou nesse ponto, é preciso voltar ao início da guerra. Em fevereiro de 2026, ataques americanos e israelenses começaram a atingir diretamente a infraestrutura energética iraniana. Refinarias foram incendiadas, depósitos de combustível explodiram, centros de distribuição foram destruídos. Mas existe um detalhe crucial aqui. Israel não atingiu postos civis. Os ataques miraram instalações ligadas à Guarda Revolucionária. E foi aí que começou a verdadeira crise. Porque quando os depósitos militares começaram a desaparecer, o regime tomou uma decisão: tirar combustível da população para manter o aparato militar funcionando. O combustível dos militares acabou. O regime preencheu o buraco com o combustível do povo. O impacto foi imediato. A capacidade de refino do Irã caiu pela metade. O déficit diário de gasolina chegou a 20 milhões de litros, e o governo reduziu a cota da população, de 30 litros para 20. Mas a crise ficou pior. Porque o verdadeiro colapso não era gasolina, era diesel. E quando o diesel desaparece, o país inteiro para. Mais de 90% do transporte iraniano depende de caminhões. Quando o diesel começou a faltar, as estradas começaram a morrer. Fileiras inteiras de caminhões ficaram abandonadas nos acostamentos, motoristas dormindo dentro da cabine, mercadorias apodrecendo, mercados vazios. E atrás de cada caminhão parado, uma nova crise começava. Comida desaparecendo, preço da batata quadruplicando, farmácias sem insulina, obras paradas, pequenos comerciantes quebrando, milhões de pessoas começaram a perder renda ao mesmo tempo. Tudo isso no país que nada em petróleo. Mas talvez o mais perigoso para o regime não seja a crise econômica, é a revolta acumulada. O Irã já estava explodindo antes mesmo da guerra começar. Em 2025, centenas de milhares de caminhoneiros iniciaram uma greve nacional. O movimento paralisou mais de 150 cidades. O regime respondeu com prisões. Meses depois, milhões de pessoas foram às ruas. Inflação, colapso do real, desemprego, fome. A resposta novamente foi brutal. Mortos, desaparecidos, milhares de presos. E agora, a mesma população que já estava revoltada descobriu que o governo prefere abastecer comboios militares do que famílias. Nas redes sociais iranianas, vídeos começaram a viralizar. Enquanto civis esperam horas nas filas, veículos da Guarda Revolucionária passam direto pelos corredores prioritários, sem parar, sem racionamento, sem limite. Uma frase começou a circular entre os iranianos: "Nossa gasolina acabou, a deles não." E então veio o momento que transformou a crise em humilhação nacional. O presidente iraniano apareceu na televisão pedindo que a população economizasse energia. Qual o problema de acender 2 luzes em vez de 10? Um presidente de um país bilionário em petróleo, pedindo para a população aceitar apagões e filas de combustível. Mas o pior veio depois. Dentro do próprio regime, a divisão começou a aparecer publicamente. Enquanto diplomatas falavam em negociação, o comando militar prometia continuar atacando bases americanas e israelenses. O governo dizia: "Precisamos reduzir a tensão." Os militares respondiam: "A guerra continua." Quando um regime começa a falar com 2 vozes, é porque algo dentro dele já começou a quebrar.
E o tempo está correndo contra Teherã. O Irã perde aproximadamente 500 milhões de dólares por dia em petróleo que não consegue exportar. Os tanques estão cheios, mas os portos estão bloqueados. O petróleo existe, o dinheiro não entra. E enquanto isso, o combustível continua desaparecendo das ruas. Porque tanques precisam de diesel, mísseis precisam de energia, bases militares precisam de combustível. E quanto mais a guerra continua, mais combustível o regime precisa retirar da própria população. Essa é a armadilha. Em 2019, um pequeno aumento no preço da gasolina provocou protestos gigantescos no Irã. Na época, o regime conseguiu sobreviver pela força, mas 2026 é diferente. Agora existe escassez real, filas reais, mercados vazios, desemprego, apagões e uma população que vê diariamente o exército sendo abastecido enquanto o povo espera. A pólvora de 2019 estava úmida, a de 2026 está completamente seca. E talvez essa seja a pergunta mais perigosa para o regime iraniano hoje. Quanto tempo um governo consegue sobreviver quando decide alimentar o exército, enquanto o próprio povo fica sem combustível? Um dos maiores produtores de petróleo do planeta não consegue abastecer seus próprios cidadãos. E essa frase, sozinha, talvez explique o verdadeiro estado do Irã em 2026.